Garcia, tudo bem? Tudo ótimo. Fique à vontade. Boa noite, boa noite, boa noite. Vai fazer algumas vozes depois de pensar pra galera? Boa. E Garcia, Eu acho que se eu não fizer, vai ser meio complicado, né, cara? E Garcia, seguinte, primeiramente, obrigado por estar aqui na Geek City conosco. Eu que agradeço, cara. Particularmente, é um prazer enorme estar conversando com você, estar te conhecendo pessoalmente. A gente conversou ali atrás, super atencioso, ele é muito legal, gente, de verdade. Você mente bem, hein, Bruno? Legal. Mente direitinho. E assim, Garcia, primeira pergunta, seguindo aqui o script que a gente vai bater um papo aqui sobre mercado, sobre dublagem, sobre atuação, né? Como é diferente trabalhar com dublagem em relação a teatro de palco ou em relação a outras formas de atuação. Então vai ser um papo muito interessante. Vocês têm ideia de quantos personagens você já dublou? Não tenho a menor ideia, porque são 42 anos. 42 anos, mais de 1000, óbvio que mais. Milhão. Mais de 1000, talvez no meu primeiro ano de carreira. Não, porque cara, são muitos projetos. Numa época em que eu trabalhava demais até, eu chegava a fazer 7, 8 projetos num dia. Saía de um estúdio para o outro, no mesmo local, na Herbert Richards. Depois saía dali, ia para Delage. Depois saía dali, ia para Telecine. Então, 7, 8 era uma média de projetos diferentes num mesmo dia. Por aí... Eu acho que dá para dizer que é corrido, né? Vezes 365, vezes 42... Faz a matemática aí que eu sou ruim pra caramba. Ou seja, 42 anos, com quantos anos você iniciou então? Você lembra mais ou menos? Não, perfeitamente. Na dublagem eu comecei com 10 anos. Uou. Na televisão eu comecei com 2. Então eu tenho 50 de carreira e 42 de dublagem. Caçamba! E cara, eu imagino, você já deve ter cansado de atender pedidos de pessoas que pedem para você fazer a voz daquele ou daquele outro personagem, o que eu comentei aqui quando a gente começou. Você deve receber pedidos assim, até sei lá, de parentes, quando tem um almoço de família, faz a voz lá do tal. Como é que é isso? Parente não, porque na verdade eu venho de pessoas que estão no meio, que estavam. Então, meu pai também era diretor de dublagem, dublador, Garcia Neto, de rádio, um homem de rádio. Minha mãe, uma radioatriz também, Dolores Machado, da dublagem também, fazia aí pro O'Neill do Tartarugas Ninja. Então, assim, pra gente é uma coisa natural, né? É um trabalho que a gente tem um maior amor, um maior respeito, mas, assim, é o dia a dia do trabalho da gente, né? Dentro do meio artístico, então você acaba se acostumando com aquilo e na verdade, não é nada demais. É um trabalho como ser médico, enfermeiro, engenheiro, pedreiro, assim, todas as profissões são muito importantes. Claro que a gente tem uma visibilidade hoje em dia por conta das redes sociais maior, isso deixa a gente muito feliz, muito envaidecido, não no lugar ruim dessa palavra, mas eu continuo pensando da mesma maneira. É uma profissão como qualquer outra que ainda tem o benefício de receber o carinho das pessoas que gostam do trabalho da gente. Não, e como você falou, você começou bem cedo, e talvez nos personagens mais marcantes que você fez, tanto para você quanto para as pessoas, Pica-Pau. Sim. Como que foi isso para você? Foi totalmente surpresa, porque eu não esperava fazer. Eu fiz de brincadeira o teste, Bonney Casarré, que era, na minha opinião, a melhor voz do Pica-Pau, que fazia o corintiano da escolinha do professor Raimundo. Ele é quem fazia, e eu morava em São Paulo na época, eu moro no Rio há muitos anos, mas eu morava em São Paulo, e ele foi para o Rio para fazer uma novela chamada Feijão Maravilha com um Grande Hotel. E o estúdio, que era a BKS em São Paulo, continuou dublando a série. Então eles precisavam substituir a voz do Oney. Eu fiz o teste de brincadeira, porque minha mãe falou, não, vai lá, faz, não sei o quê. E aí eu não queria fazer, muito a contragosto, fui lá, fiz, porque me disseram, não, é brincadeira, isso aí não tá valendo nada, você é uma criança, nunca dublou. Eu falei, não, tá bom, então por isso que eu não quero fazer. Aí insistiram, eu fui lá, fiz e mandaram pro distribuidor da Universal na época, e o distribuidor, Ednir, escolheu a voz e falou, não, mas vocês estão malucos, ele é uma criança e é filho da Dolores do Garcia, nunca dublou na vida. Falou, problema de vocês. Vocês mandaram o teste, eu escolhi, ele até pensou que fosse uma menina. Falou, eu quero essa menina aí. Aí, nossa, aí tudo bem, né? Aí falou, se virem aí. E aí, por aí eu comecei.
E é legal, você comentou um pouco aí da sua trajetória, né? Filho de dublador, de uma radialista. Os dois eram radialistas e depois foram para a dublagem. Então, ou seja, tá no seu sangue, já é hereditário. Você em algum momento pensou em traçar outros caminhos, pensou em outra carreira? Sem dúvida. Quais? Lixeiro, carvoeiro, bombeiro, piloto de caça da FAB. Bombeiro, verdade? Bombeiro, sim. Não, assim não. Pô, mas lixeiro e carvoeiro também, super nobre. Claro. E na verdade carvoeiro, porque tinha uma carvoaria na rua da BKS. E eu passava lá com meu pai e eu via o senhor que trabalhava lá, acho que São Antônio, se não me engano, e você só via os olhinhos dele, cara, porque ele estava preto de carvão, né? E assim, eu achava aquilo o máximo, que ele podia se esconder ali no carvão, era só fechar os olhos que ninguém encontrava ele, entendeu? Bastava não sorrir e fechar os olhos. Eu achava aquilo muito legal. Claro que aquilo era horrível, né? Até pro pulmão e tal, mas eu achava o máximo. Então, quis ser muita coisa. E na verdade, como eu estava falando numa outra entrevista agora há pouco, a gente tem que pensar que eu comecei numa época em que a profissão de ator era uma profissão extremamente desvalorizada. A primeira vez que o Pica-Pau saiu na televisão e que eu saí com um amiguinho falando, olha, um amiguinho falou assim, avó, ele faz a voz do Pica-Pau e tal, a avó falou assim pra ele, mas você vai arrumar um emprego, isso é coisa de vagabundo, né? Entendeu? Tinha toda essa concepção. Sim. Então, eu já passei pela época de que essa profissão era marginalizada, não era reconhecida, e para mim tudo bem também, porque eu não faço o que faço. Claro que o carinho e o reconhecimento do público são lindos e fundamentais, mas eu não faço por isso. Eu faço porque acabou que a profissão me escolheu, mesmo porque naquela época, exatamente por todos os percalços da própria profissão, era tudo que os meus pais não queriam para mim. Porque era... E eu também não, porque eu vi várias vezes meus pais não terem dinheiro nem para pegar, não terem dinheiro nem para pegar o ônibus, para trabalhar. Ter que ir a pé de um estúdio para o outro, porque não tinha grana para o ônibus, entendeu? Então, assim, as coisas são glamourosas e bonitas, às vezes, porque quando a gente não conhece a profundidade da história toda, né? Mas isso é muito legal também, isso não tem nenhum problema. Quando eles viram que não tinha outro caminho, que eu ia ser vagabundo, como a avó do meu amigo falou, então eu passei a ser vagabundo e estou sendo vagabundo até hoje, porque realmente eu nunca trabalhei na minha vida, sempre fiz o que eu gosto. Muito legal essa reflexão, né? Porque isso casa muito com a próxima pergunta que está aqui, Garcia. E até saindo um pouquinho do protocolo para falar da minha experiência, eu estou fazendo aulas de dublagem. É muito legal, gente, de verdade. Então, me considero atualmente um pupilo, um aprendiz de dublagem. E a pergunta que eu tenho aqui vai casar muito bem. Você tem algum tipo ou alguns tipos de cuidado, vários cuidados com a sua voz? Qual que é a manutenção desse trabalho de dublagem? Qual que é a manutenção da sua voz, da sua dicção, da sua entonação? Como que você faz? Bem, veja bem, Bruno, para eu ter esta voz maravilhosa que eu tenho, eu faço manutenção de 6 em 6 meses, entendeu? Eu vou para a concessionária. Não, cara, não tem nada, eu não faço nada. Eu acordo, falo bom dia e vamos lá. E, assim, eu sei que tem gente que talvez tenha cuidados especiais e tal, mas eu acho que eu aprendi talvez a colocar minha voz começando muito cedo, passando por aquela fase de adolescência, onde a sua voz começa a afinar. Então eu acho que o próprio exercício da profissão me fez tomar certos cuidados que mantêm a minha voz, mas os meus cabelos contam a diferença. A voz assim de canastrão, né? Canastrão para você, diga isso por você, por favor. Eu acho que eu falo de uma forma muito natural. E assim, dos papéis, dos personagens que você dublou, eu mencionei aqui alguns antes de te chamar, a gente vai chegar até lá, mas talvez o He-Man tenha sido um dos personagens mais marcantes da sua carreira. Como que ele entrou na sua vida e como foi essa recepção da sua parte e da parte das pessoas também? Então, foi também meio que por acaso, porque na verdade eu fui escalado para fazer só o Príncipe Adam, não o He-Man também. Existia uma pessoa para fazer o He-Man e uma pessoa para fazer o Adam, que seria eu. Só que no dia da gravação, quem fazia o He-Man desistiu. Não me pergunte por quê, porque eu não sei, ninguém sabe. Ele simplesmente saiu do estúdio e falou assim, não, eu vou resolver isso aí. E saiu do estúdio. E aí houve a determinação de que eu fizesse os dois.
Porque, inclusive, eu tinha 17 anos na época, né? Então eu queria colocar a minha voz de galã no Adam, sabe? Fazer uma voz quente, bonita. E aí eu falei assim, cara, mas se eu vou fazer os dois agora, então eu tenho que fazer o Adam um pouquinho mais para cima e o He-Man um pouco mais para baixo, né? Porque aí a gente faz a diferença de um pro outro. É fácil diferenciar assim, né? É mais fácil, né? Pra você também, né? Porque eu acho que aí você tem uma diferença entre aquela coisa doce e tal, do príncipe meio bobalhão, né? Ou seja, o alter ego do super-herói, que é sempre isso, né? Um cara que nunca você vai imaginar que ele vai mudar aquele cabelinho de louro para laranja e falar, meu Deus, não é a mesma pessoa. Né? Que nem o Clark Kent que tira os óculos e vira o super-homem, olha só, que disfarce maravilhoso, né? Sensacional. Mas e quanto ao Hasta la Vista, Baby? Quanto ao Arnold Schwarzenegger, uma das vozes mais icônicas também, qualquer um reconhece a voz do Arnold Schwarzenegger dublado. Eu prefiro ver infinitamente os filmes dublados, valorizando, obviamente, o trabalho de dublagem aqui no Brasil, mas até mesmo agora, adulto, parece que eu ouvindo o Arnold Schwarzenegger na dublagem é mais familiar, para mim é mais natural do que a própria voz dele. É bizarro isso. Como é que foi o Schwarzenegger para você? O Schwarzenegger foi uma coisa também, talvez pela questão do He-Man. A primeira coisa que eu fiz do Schwarzenegger foi o Conan, que inclusive era uma coisa, tem um documentário interessante da Mattel, que a Mattel fez os bonecos do He-Man pela questão de uma coisa que deu errado lá com a localização do Conan e não sei o quê. Então eu acho que imediatamente uma coisa foi ligada à outra, entendeu? Então como eu já estava dublando o He-Man, eu fui chamado para fazer o Conan o Bárbaro. Esse foi o primeiro filme do Schwarzenegger que eu dublei. E a partir dali veio o Exterminador do Futuro 2, e dali pra frente eu fiz a maioria dos filmes dele, Comando para Matar, enfim, todos eles, né? Como é que é o nome? Predador, True Lies, por aí vai. Tira do Jardim da Infância. Tira do Jardim da Infância. O Hasta la Vista Baby, você ensaiou um pouquinho pra fazer esse Hasta la Vista Baby ou saiu de primeira, assim? Provavelmente sim, porque assim, o Schwarzenegger tem uma coisa muito tranquila, né? Porque ele é um cara extremamente icônico, de um carisma imenso, mas ele é assim, como ator, ele é durão, como ele é no físico, né? E ainda tem aquele sotaque austríaco no original, né? You gotta get out of here, you have to get down. Entendeu? Então, assim, é por isso talvez que aquela coisa mais colocada assim dê uma coisa mais firme, de acordo com o físico dele, né? Porque no inglês ele tem uma coisa aqui, né? Ele fala meio aqui, ele tá meio assim, é a coisa do austríaco. Na hora de dublar você tem que fazer isso aqui, né? Ajuda. O quê? Gesticular. Não muito, porque tem dois problemas aí, e daí a dificuldade da dublagem. Porque, assim, é um trabalho de ator extremamente específico, porque você não pode se mexer. Porque primeiro você se mexe, fone, entendeu? Microfone, quem vai falando. Então você tem que estar aqui. Não pode estar aqui, não pode estar aqui, não, tem que estar aqui, ó, exatamente de frente para o microfone. Sem mexer um músculo, porque num estúdio absolutamente captando todo o áudio, se você fizer isso aqui na roupa, faz barulho. Eu lembro o Chico Anísio fazendo Up comigo. E aí ele estava sentadinho, porque assim, ele foi um herói, além do talento e do gênio que ele era, ele estava muito doente naquele momento, e ele se entregou de corpo e alma para o filme, e ele gravou, evidentemente, sentadinho, porque ele já estava bastante doente naquela época. E teve um certo momento lá que ele estava, né, ensaiando e passando a mão assim na calça. E aí, tudo bem, eu falei, não, ele está fazendo isso agora, né, quando começar a gravar, ele vai parar, só que a gente colocou para gravar e ele continuou passando a mão na calça, né? Eu falei, Chico, olha só, você está fazendo barulho. Não tô não. Eu falei, Chico, você está passando a mão na perna. Ué, mas tá fazendo barulho? Eu falei, peraí que eu vou botar um retorno no teu ouvido do microfone. Passa a mão na perna aí. Rapaz, é mesmo, né? Faz um barulho danado. Eu falei, pois é, rapaz, faz um barulho danado. Então qualquer tipo de movimento que você faça, o roçar da roupa faz barulho. Então você tem que ficar absolutamente estático e passar uma emoção que você não está vivenciando de forma alguma apenas na voz. Daí a dificuldade desse trabalho.
Não, e eu posso corroborar com tudo que você falou, porque eu, como aprendiz nas aulas de dublagem, o microfone ele é sensível, mas sensível é o que você falou. Às vezes eu coço o nariz, assim, a pele, e esse som da coceira, que eu nem sabia que existia, sai lá. É assim, o microfone, como diz lá, é um microfone safado. Assim, ele pega absolutamente tudo, é muito sensível, então é difícil. A gente não pode gesticular muito, ao mesmo tempo tem que projetar, tem que interpretar o personagem. Então é muito difícil mesmo. E assim, você também trabalhou em frente às câmeras. Sim. Né? Atuou na novela Tudo ou Nada. Sim. Que também episódios. Você viu? Não, você não tinha nem idade para ver isso aí. Você decide, eu já... Não, você decide tudo bem, mas assim, Tudo ou Nada teve mais ou menos 2 espectadores. Um deles era minha mãe. O outro foi a pessoa que deve ter escrito isso aí para você. Mas como que foi, assim, como esses projetos influenciaram na sua carreira como dublador? Se você, de repente, pensa em fazer isso novamente, ou você está agora totalmente focado em dublagem? Não, então, cara, eu na verdade comecei na televisão, eu não comecei nem na dublagem. Isso influenciou bastante? Não, aí que tá, como eu te falei, como eu venho de uma família que é do meio, nenhuma coisa nem outra, pra gente o legal é o trabalho em si, independente de onde ele seja, né? E, na verdade, eu tenho feito coisas mais recentes. Na verdade, eu fiz o Mecanismo. Eu fiz o último episódio da segunda fase do Mecanismo. Eu faço um certo presidente de um certo país, de um certo local na América do Sul. Acho que dá pra gente adivinhar, né? Mas quando ele ainda não era presidente, quando ele estava votando um certo impedimento de uma certa presidente de um certo país, de uma certa localidade da América do Sul. Acho justo. Foi legal? Foi ótimo, cara, porque, assim, o diretor era o Daniel, que foi o montador do Tropa de Elite, então um super diretor. É um projeto do Zé Padilha, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Então, ter entrado nesse último episódio, cruzando os dedos para ter uma terceira temporada, porque aí, né, aí várias coisas de repente acontecerão, facadas e outras coisas. Eu estou dando spoiler, né? Mas tudo bem. Então, enfim, foi muito bom de ter feito, claro. Esse foi o trabalho mais recente, mas há coisa de uns 2 anos eu fiz um filme americano também, uma produção americana sobre a vida do Pelé. Legal, hein? Eu fiz o teste, na verdade, para fazer o Feola, que foi o técnico da seleção brasileira de 58. Mas perdi para um cara fraquinho que está começando aí, um cara que tem pouco conhecimento, mas ganhou de mim, tal de Vincent D'Onofrio, que, sabe, sim. Que fez só o Demolidor, fez o vilão do Demolidor. Pouca coisa. O Wilson, né? Wilson Fisk. Wilson Fisk do Demolidor, só para esse cara. Mas ele tá começando, eu falei assim, não dá para ele esse papel, porque coitado, ele tá precisando dar uma força na carreira e tal. Mas enfim, eu perdi para ele com muita honra e muito orgulho e fiz o técnico dele, que não falava, e muito engraçado, né? Quer dizer, eu não pude me dublar, fiquei frustrado por isso, porque ele não falou, mas tive um aprendizado muito grande de trabalhar com o Vincent, que foi um cara sensacional, e toda a produção também, uma produção americana de primeira. Legal, e assim, dublagem, a gente fala em dublagem, filmes, desenhos, hoje jogos, né? Qual que é a preparação, Garcia, para cada tipo de personagem? Dublar filme e dublar desenho animado, vamos colocar essas duas mídias. Como que funciona o psicológico, como que funciona o momento ali? Qual que é a principal diferença entre dublar as duas coisas? Como que a chavinha no cérebro funciona nessa hora? Então, eu acho que não tem uma chavinha com relação a se é filme ou se é animado. Eu acho que a chavinha mais se é uma pegada mais realista, independente de ser live action ou animação, ou se é uma pegada mais dinâmica de aventura e meio fora da realidade, né? Ficcional de verdade. Então, se é uma coisa mais natural, te dando um exemplo, por exemplo, o Homem-Aranha, De Volta ao Lar, eu fiz um dos atores que eu dublo com frequência, assim como o Hélio Ribeiro também. A gente divide esse senhor, que é o Michael Keaton. E eu fiz porque o Hélio, inclusive, estava viajando, porque hoje em dia nem estou dublando tanto assim, eu tenho me reservado mais o direito de dirigir alguns projetos especiais para cinema, mas e aí traduzir e adaptar e não dublar tanto. Mas como o Hélio estava viajando, ele fez o trailer e eu acabei dublando. Mas a pegada do Abutre ali, da personagem,
era muito verdadeira. Era um vilão, eu não vi uma coisa como aquele vilão de história em quadrinho over, né? Mesmo porque o Michael Keaton tem uma coisa, quando ele quer, tirando o Beetlejuice e tal, tem uma coisa muito minimalista quando ele quer, e ele fez essa construção da personagem. Então eu fui muito no natural, no naturalismo, sem colocação de voz, sem nada. Quando você tem um personagem como o He-Man, por exemplo, é necessário que você carregue nas tintas, né? Mas assim, não necessariamente também um vilão, às vezes, de live action pode ter uma pegada naturalista, porque ele tem vários elementos que são propriamente de um universo mais fictício e mais carregado. Então tudo depende, eu acho que mais da proposta do original do que propriamente se é animação ou se é live action. Legal compartilhar essas experiências, porque, sei lá, para quem não dubla, para quem tem curiosidade de como é dublar, faz a menor ideia da dificuldade que é o negócio, né? Eu costumo exemplificar que dublar é como dirigir um carro. Quando você aprende, você tem que fazer muita coisa. Retrovisor, banco, freio de mão, embreagem, aceleração, freio. É muita coisa. Gente, dirigir é complexo. É fácil. Quem dirige fica fácil, fica automático. Mas a dublagem, eu vejo que é meio por aí. Você tem o tempo, você tem a imagem, você tem a interpretação, tem a dicção que tem que estar boa. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo, né? E assim, dentro disso, como que é a criação de uma nova voz? Quando você tem a referência, ou às vezes quando você não tem, que tipo de pesquisa você faz, de preparação você faz? É completamente diferente quando você tem a voz e quando não tem. Quando você não tem a voz, não depende só de você, quer dizer, é uma criação, eu acredito, coletiva com quem estiver dirigindo o projeto. No caso de uma animação original, por exemplo. Então, quem está por trás daquele projeto, e você é um absoluto instrumento na mão daquela pessoa. Quer dizer, o que ela te passar de todo o conhecimento daquela personagem e tal, é o que você tem que tentar chegar. E aí a pessoa ouve e fala assim, mas não era isso que eu estava imaginando. Então você tem que tentar chegar no imaginário do diretor ou do criador da personagem para você conseguir um resultado. Quando você já tem uma dublagem, ou quando você já tem um projeto original feito, você tem que fazer o máximo, no meu entendimento, para chegar próximo do que é o original, mas vertendo aquilo para o português, que é uma coisa também completamente do original. Porque se você mantém as mesmas inflexões, o mesmo tom, aí fica aquela coisa da dublagem que às vezes nós vemos e, sabe, bem, porque fica, you see, entendeu? E aí a gente dança nisso. O difícil é você respeitar esse tempo e conseguir fazer isso com uma naturalidade dentro da língua portuguesa. São essas chaves que muita gente que absorve a técnica, pega o tempo do negócio, o espelho retrovisor e tal, o cara vai e dirige um carro legal, mas dirige um carro quadrado pra caramba, entendeu? Porque se você pega a técnica, mas fica aqui, olha como minha voz é bonita, hein? Oh, que voz linda, interpretação segura, dicção perfeita, não é? Então, aí fica ruim, e aí as pessoas reclamam da dublagem, eu falo assim, também acho. Não, é legal, porque assim, os personagens que você fez são muito marcantes, né? Você fez um grande favor ao entretenimento brasileiro. Acho que deu vida a personagens. Não, favor não, porque eu recebi por isso. Então. Favor, não foi um favor. Ao bom grado de todos nós, assim, uma coisa muito legal, porque se você fosse nomear algum ou alguns personagens favoritos, ou aqueles que mais marcaram você, de uma forma boa e de uma forma ruim, você saberia nomear esses personagens? Então, ruim, Bruno, eu não tenho como, porque na verdade eu acho que isso é muito mais com o público, quem recebe o trabalho, e aí é direito de todo mundo achar o que bem entende, né? O que, gosto disso, não gosto daquilo, natural e normal. Então eu não tenho essa percepção, porque eu estou sempre tentando fazer o melhor. Talvez não tenha conseguido em 80% das vezes, mas eu sempre tentei fazer o melhor. Agora, os que eu tenho carinho e que marcaram, evidentemente, são os que marcaram a trajetória da minha carreira. O Pica-Pau, por ser o primeiro e ser absolutamente icônico, e ser um presente incrível, você começar fazendo um personagem dessa envergadura, né? Que é maravilhoso, totalmente politicamente incorreto, tudo errado, tudo é maravilhoso, né? Tempo que tudo era errado e a gente era feliz com tudo errado. E aí veio o He-Man, que é
um outro personagem na mesma esteira, e também os atores, os personagens, MacGyver, o Arnold Schwarzenegger como ator, Jean-Claude Van Damme também. Jean-Claude Van Damme, bom, tanto Michael Keaton, Patrick Swayze, James Belushi, Kevin Costner. Kevin Costner eu estou fazendo ainda. Tá fazendo. Eu acabei de fazer uma série para o Netflix que tem o Kevin Costner. Então voltei a fazer. Também esse é outro que eu divido com o Hélio Ribeiro. A gente paga o consórcio dele todo mês, manda uma grana para ele lá e fala, tá tudo bem, eu deixo vocês me dublarem. E além desses que a gente mencionou aqui, Garcia, TV Colosso. Sim. Uma experiência muito intensa. Sensacional. O que você diz sobre isso? Cara, foi uma experiência maravilhosa porque nós éramos os Simpsons brasileiros nesse sentido, porque éramos 10 fazendo tudo, né? Da mesma forma que os Simpsons são ainda, né? Não sei se ainda estão fazendo, mas era isso, né? Nós fazíamos todos os personagens, todas as vozes, e era uma coisa muito nova, porque tinha a coisa da manipulação dos bonecos, né? Do Grupo Sem Modos, genial. E a gente fazia primeiro o som guia no início do projeto, capitaneado pelo Mário Jorge de Andrade, que era a voz do Ed Murphy, né? E a voz do Ed Murphy era o nosso diretor ali. Mas a gente fazia o som guia para que o pessoal do Grupo Sem Modos pudesse manipular os bonecos no tempo certo. Então, assim, a gente lia, eles começavam a manipular um pouquinho depois, e a boca, eles tinham que dar 2 batidinhas depois também, ou seja, dar o tempo correto, porque senão sempre ia ficar com um tempo menor. E depois a gente ia para a sonorização da TV Globo para gravar as vozes à noite. Então a gente ficava de dia fazendo a sonorização e à noite a dublagem. Então, nos 3 primeiros meses, a gente não dormia. Era um trabalho de deitar no chão do estúdio ou em qualquer outro lugar que a gente tivesse para dormir o que dava para dormir. 10 minutos, 15, 20. Quando a gente não estava numa cena, estava dormindo. E vice-versa, assim, até a gente pegar a manha. E aí depois também foi contratada uma equipe para fazer as vozes guias antes que a gente morresse. E aí tudo bem, todo mundo sobreviveu e a gente... Eu consegui fazer um JF, por exemplo, é verdade, Capachão. E também o Thunderdog, sim, é verdade, que era em cima do Thunderbird, que era um VJ da MTV, sim, é verdade, também fiz o Thunderdog. E o JF. E tantos outros personagens lá, porque a gente fazia todos aqueles cachorros lá. Era uma cachorrada só. Não, e que chave no cérebro, né? Como você falou, a chave é entender o personagem independente da mídia. Né? Agora, TV Colosso, Schwarzenegger, Van Damme, até dividem algumas coisas em comum, talvez, mas, cara, é muito difícil. E assim, você mencionou agora há pouco, Garcia, que você também faz trabalhos de direção de dublagem, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como está sendo isso? Qual que é a diferença entre dirigir uma dublagem e ser um dublador, atuar, né, na dublagem, dar a voz? Como é que você diz pra gente sobre isso? Então, o que eu acho é que o mais difícil para mim nesse aspecto são 2 coisas, basicamente. Uma, porque como eu faço também, então eu estou sempre ali torcendo muito, sabe? E estou sempre vibrando e torcendo muito e querendo, sabe, ajudar ao máximo. Mas assim, cada pessoa é diferente. Às vezes o que você pré-estabelece na tua cabeça não é o que a pessoa vai te dar porque ela tem uma outra proposta. E às vezes aquela proposta é muito melhor, inclusive, daquilo que eu pré-estabeleci na minha cabeça, né? Então é muito legal esse jogo de você direcionar alguém, mas ao mesmo tempo deixar aquela pessoa livre para poder passar por aquele universo. A única coisa que eu sou muito chato é quebrar o mecanismo do trabalho. Porque eu acho que a gente, quando está muito tempo fazendo alguma coisa, eu digo a gente mesmo, apontando o dedo para mim em primeiro lugar, você chega querendo resolver muito rápido, sabe? Querendo falar, não sei como é que é, tal, isso aqui e tal. Só que como eu, na maioria das vezes também, traduzo e adapto os textos que eu dirijo, eu tenho um conhecimento muito profundo da psique das personagens. E aí, eu não quero que o cara chegue e coloque a personagem no bolso dele. Eu quero que ele saia dele e entre na personagem. Entendeu? E isso, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade de quebrar essa resistência quando o ator não está acostumado a trabalhar comigo na dublagem. E fala assim, pô, e aí, durante uma meia hora, ou 2 ou 3, não tem problema, porque eu sou resiliente, eu vou ficar ali e a gente vai chegar lá quando eu sei que a pessoa tem o talento para me dar aquilo ali, para quebrar essa parede.
E às vezes demora um pouquinho. E quando a pessoa quebra também, cara, aí é sensacional. Vou te dar um exemplo de um trabalho que eu acabei de dirigir, exatamente o contrário disso. Esse senhor, com quem eu divido alguns dos atores, que é o Hélio Ribeiro, fez um trabalho de dublagem, assim... Sensacional. Eu fico até emocionado, cara. Dos mais fantásticos que eu já vi recentemente. E por quê? Porque a entrega dele como ator, que é, o grande ator que é, cara, foi tão generosa que a gente chegou num resultado brilhante. Sem brincadeira, cara, sem brincadeira. E é uma coisa que vai estar nos cinemas muito em breve, agora no início de outubro. E, assim, por mais que o trabalho do ator no original seja fantástico, porque é um grande ator, e é um ator que fez um trabalho corporal fenomenal, eu digo para as pessoas que vale a pena ver as duas versões. Veja no original e veja a versão dublada, que o Hélio Ribeiro está impagável. Salva de palmas a essa informação legal. Hélio Ribeiro. Muito legal, Marcelo. Obrigado por ter compartilhado essa informação. Ansiosíssimos todos estamos para ver. E é muito legal porque hoje a gente tem muitas mídias, muitas coisas, e você como referência que fez gerações de pessoas que agora está trabalhando nesses projetos, muito legal você compartilhar para que todos nós possamos conferir. O que você diria, ou que dicas você daria para as pessoas, para quem quiser trabalhar com dublagem? Qual seria o caminho, na ordem? O que você diria a quem está querendo trabalhar com dublagem? Então, primeiro ponto, e aí é uma questão legal mais do que tudo, porque não é uma questão de talento, eu acho que é muito complexo, muito delicado você definir o que é arte. Quem é artista e quem não é. Quem pode ser ou quem não pode. Eu tenho uma certa confusão com isso, sabe? Eu entendo até que talvez precise haver um certo regulamento, porque precise haver um certo regulamento para tudo, mas no que diz respeito à arte, eu acho muito complicado você dizer, não, você é pintor ou você não é. Tem carteirinha para o Van Gogh, para ser o gênio que foi, e na mesma pegada, ele foi reconhecido enquanto estava vivo? Não. Então, não é o reconhecimento público ou a falta dele que vai fazer com que você seja ou não um bom artista. É o que você acredita do trabalho que você desenvolve. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa que eu digo é: acredite naquilo que você desenvolve como artista. Seja na dublagem, seja fazendo uma escultura, seja desenhando, seja no cinema, seja na televisão, seja no rádio, seja no teatro. Então, acredite naquilo que você está fazendo. E se ninguém prestar atenção, dane-se. Porque se você está fazendo para os outros, então esse é o primeiro ponto que você tem que começar a se perguntar se você realmente está no caminho certo. Essa é a primeira coisa. A segunda é a questão legal, porque você precisa ter um registro profissional de ator. DRT, né? DRT de ator. Que é aí que eu digo, quem regulamenta se você tem talento ou não, sei lá quem é, que vai dizer, olha, está aqui o seu registro porque você me fez chorar, ou você me fez rir, sei lá. Mas tudo bem, mas existe, isso é fato. Então você precisa dessa regulamentação legal para fazer a dublagem. E depois é treino, porque é isso, é absorver a técnica de uma forma tão grande, mas isso vale também para a televisão, para o cinema, para o teatro. Você tem que estar fazendo a ponto de que a técnica passe totalmente despercebida. Seja a última coisa que você pense para você se dedicar absurdamente para a personagem. Fala assim, ok, a técnica está aqui, agora eu vou brincar em cima disso. É um músico de jazz, por exemplo, entendeu? As pessoas falam, pô, mas o cara tá fazendo nada, tá tocando. Não, meu amigo. Ele, para chegar nesse negócio aí, de brincar, de improvisar, ele tem que saber muito de música, sabe? Tem que saber muito do beabá do negócio para chegar e falar assim, agora é minha hora de brincar com isso tudo aí. Então, basicamente, eu acho que é isso. Legal, legal. E você acha, Garcia, que é um mercado promissor nos tempos de hoje? Então, a expansão? Acredito que sim, né, Bruno? O que tudo indica, porque hoje a gente tem um universo de pessoas que tem um alcance e uma comunicabilidade umas com as outras que quando eu comecei, por exemplo, não existia.
Então, assim, eu não tinha ideia, por exemplo, de que o He-Man era sucesso. Até um amigo meu que estava na PUC já, porque eu tinha 17, esse meu amigo tinha 23, estava fazendo economia na PUC. E um dia ele chegou e falou assim, cara, esse desenho que você está fazendo é um maior sucesso, né? Eu falei, sei lá, Ele falou, cara, todo mundo... Ele falou, não vou falar nada, vamos pro bandejão da PUC comigo. E eu fui lá e eu vi aquele bando de marmanjo, cara, almoçando assim, vendo o He-Man, entendeu? Aí é que eu saquei qual é. Hoje em dia você não precisa mais disso. Hoje em dia as pessoas se comunicam, dizem assim, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu quero isso, eu não quero aquilo. Então, é um mercado que está em expansão, porque também o conteúdo tem aumentado, porque as mídias têm aumentado de uma forma exponencial. Então, eu acredito que seja um universo em expansão e que tenha espaço para muita gente que esteja aí querendo abraçar essa profissão. O único perigo e armadilha é que talvez as pessoas hoje queiram abraçar a profissão pelos motivos errados. Lembre-se sempre de que você tem que pensar o seguinte: será que eu gostaria de fazer isso se me chamassem também de vagabundo? Se você abraçaria do mesmo jeito, então vai fundo que é tua. Se não, bota no peito e vai. Se não, pensa em fazer direito tributário, por exemplo, que dá muito mais dinheiro. Só não é tão divertido. Hein? Só não é tão divertido. Mas aí você dubla em casa. Entendeu? E Garcia, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, mas antes da gente terminar, cara, você tem vozes tão icônicas, dá uma palhinha pra gente. Então, sim. Simba, bem, eu não sei exatamente se eu me lembro como o Simba fala, mas eu acho que é mais ou menos assim, não é? Só de aplausos, galera! Aplausos espontâneos, galera! E como seria ele encontrando com o Schwarzenegger? Simba, você aqui? Esse é o Mufasa? Esse é o Mufasa, é verdade. Não, é porque é a sua voz. Como é que é o Schwarzenegger? Nossa, tem que descer o gogó, né? Simba, o que é que você está fazendo aqui, na floresta onde eu estou tentando encontrar um predador? Ué, que belo encontro, hein? Eu não sei, eu estava só procurando a Pedra do Reino e apareceu você aqui. Tudo bem, Simba, mas eu acho que... Nossa, mas você é bonito pra caramba. Salva de aplausos, galera! Garcia Júnior, muitíssimo obrigado pela sua presença, muito ilustre, com várias dicas legais aqui de mercado de dublagem. Valeu pela sua presença, espero que possamos nos falar e nos ver bastante. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado Legal. pela presença de vocês, obrigado. Obrigado, pessoal. Aí. Então agora...